Nesse vídeo nós vamos mostrar apenas água para você. Não, brincadeira, estamos testando aqui. Enquanto você vai chegando, nós vamos sentando no nosso banquinho aqui gostoso, na sombra. Tomar o nosso mate de costume, né? Vai dizendo aí se o som ficou bom, tá tudo ok. Tu tá com o teu celular ali? Não? Então nós ir testando. Boa tarde, estamos fazendo a live na quinta-feira, porque quarta-feira nós tínhamos marcado um evento lá em Nova Aurora. E já começo agradecendo a todos os produtores e ao Guto por ter nos ajudado a organizar, chamar os produtores e ceder sua casa, né, seu espaço, sua piscicultura para nós fazer a quarta edição da Tilápia Day Expert, né? Então foi muito bom, teve vários produtores integrados, não integrados, e é muito bom conversar, né? Tem que entender os desafios dos produtores integrados, entender o desafio dos produtores particular. E a gente vai entendendo e vai um ajudando o outro na parte aí que podemos ajudar, né? Se a pessoa, claro, que quer ajuda, se a pessoa quer uma mudança. E eu falo, né? O que mais me chamou, uma das coisas que mais me chamou a atenção, nosso amigo Sidney andou 190 quilômetros para participar do evento. Aí a pergunta que às vezes a gente faz ali, e a pessoa que está a 10 quilômetros, 20 quilômetros de distância, fala, é longe, não dá tempo. Mas quando você participa de uma edição, você entende por que a gente convida, a gente faz propaganda, a gente investe recurso para atrair a atenção de você e você participar. Depois que você participou de um evento, aí você vai entender. Por quê? Porque vai ter assuntos que vai ficar só lá. Esse é o objetivo. Quando você faz um evento presencial, são assuntos que não podem ser divulgados, né? Mas que pode ser conversado ao modo offline. E ali que dá uma virada de chave para todo mundo. E a gente também limita a quantidade de pessoas justamente assim. Se tiver 30, 40 pessoas, eu não vou conseguir dar atenção a 30, 40 pessoas, né? O objetivo da Tilápia Day Expert é justamente vir 10, no máximo 15 pessoas para eu conhecer cada piscicultura, cada piscicultor e ver onde eu consigo ajudar, aonde eu posso dar uma sugestão, aonde eu posso dar uma ideia, aonde eu posso compartilhar de repente o desafio que a pessoa passou, né? E teve, e está tendo, e às vezes até acha normal isso, né? Então uma das discussões é a parte de trato, né? Então ainda assim existe muito tabu em cima de trato. E você que está chegando agora, tiver uma pergunta a respeito de trato ou alojamento, vai fazendo ali no Instagram que a cameraman ali vai passando para nós ali e a gente vai respondendo. Então as pessoas, não digo todas, mas a grande maioria ainda acha, por exemplo, se você tratar o peixe cedo, 5h30 da manhã, acha loucura, né? Tá ruim a imagem? Pode limpar a câmera? Vamos ter que mexer na câmera, peraí. Tá meio embaçado. Não, eu acho que é minha carteira de motorista. Não? Não, ela só... Não, agora com você, a sua cara não fica nítida. Aguenta aí, gente. Só saúde. Aguenta aí. Quase fechou agora. Cuida, senão aqui tu vai fechar. Se tu clicar aqui no canto. Vou fechar a live e abre outra. Vê se passa a blusa aí. Tem mais poeira ainda. Passa ali, ó. Blusa do homem, criar tilápia. Isso, essa. Aí, melhorou. A mulher quer fazer milagre, quer deixar eu bonito na câmera. Não tem como, não adianta. Melhorou. Não tem como ficar bonito. Só menos feio, como diz o outro, né? Só menos feio. Aí você que está chegando agora, se a próxima vez a gente chamar para você no Tilápia Day Expert, aproveite, se for perto da sua cidade. E se você quer que a gente vá até a sua cidade, manda as mensagens no direct aí para nós e a gente vai acabar vendo, conciliando a agenda, e às vezes conseguimos ir até a tua cidade fazer um evento. Para quê? Por que você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso para compartilhar o conhecimento. E tem certos conhecimentos que infelizmente não estão online, é mais offline, né? E também para conhecer cada desafio de cada produtor, porque tem lá 10, 15 produtores, cada um tem um desafio. E o mais legal de tudo, quando você une as pessoas e cada um, tá bom, e cada um fala seu desafio, encoraja o outro a falar do seu problema.
Que hoje o maior desafio que eu vejo, se tu pedir para um piscicultor, ele fala, não, tá tudo bem, tá tudo certo. E daí eu peço, mas você não tem esse problema? Não, eu tenho. E não tem esse? Ah, eu tenho, né? E, mas por que não pode falar que tem problema? Qual que é o medo? Né? Você tem que entender o seguinte, quando você aceita que você tem um problema, você vai atrás da solução. Quando você esconde o problema, você não vai atrás da solução, porque você acha isso normal, né? Então, por exemplo, é um problema que a gente tenta ajudar a qualquer pessoa, a qualquer piscicultor, indiferente se é integrado, indiferente a integração, trazer soluções cabíveis para ela ver que é possível produzir de forma um pouquinho diferente e ajudar todo mundo, toda a cadeia, né? Aí, só empresta teu... Isso, empresta o celular, fica mais legal aí. Aí você que tá chegando ali, Marcelo aí, Marcelo, estamos chegando nos Estados Unidos aí, Marcelão, estamos chegando aí. Eu quero tilápia lá dos Estados Unidos, lá comer uma tilápia produzida nos Estados Unidos aí. É bem massa essa parte aí. Vocês sabem, talvez não sabem, nós saímos para Portugal, fizemos uma experiência, voltamos. E como é que ficou a nossa cabeça? Abriu mais um pouquinho, ficou muito legal. E daí, essa parte que abriu a nossa cabeça, a gente traz para a tilápia. Traz para nosso dia a dia. O que a gente não está fazendo que deveria estar fazendo? Qual que é o desafio da nossa piscicultura aqui? Qual que é o desafio da nossa vida aqui? Qual que é o desafio? Todo mundo tem um desafio, todo mundo tem uma barreira para ser quebrada, né? Agora, às vezes, tem que descobrir qual é a sua barreira. Eu vou contar uma que eu acabei descobrindo e não tinha me tocado, né? Por exemplo, eu estava economizando dados móveis do celular. Que eu tinha uma crença que ia gastar todos os dados móveis, né? E o que tem economizar dados móveis? Depende para quem você vai usar. No meu caso, quando você vai para Nova Aurora, vai para viajar para São Paulo, vai de carro, eu gosto de colocar um curso online e ir escutando o curso, né? Porque você está viajando, você está lá longe, aí você fica pensando em tudo que é coisa, mas nada que é útil, nada que você consiga realmente aplicar, não muda nada. E você põe um curso, alguma coisa, você vai dando novas ideias, aí sim vai melhorando a sua vida. E eu acabei parando de fazer essas coisas porque eu achava que ia acabar os dados móveis. Então gerou-se uma escassez que nunca aconteceu de acabar dados móveis. Aí eu comecei, como meta esse mês, eu vou tentar zerar os dados móveis assistindo cursos online que eu tenho comprado. Para ver se realmente, do jeito que eu ando de carro, o tempo que eu passo no carro, eu vou conseguir zerar os dados móveis. Vou realmente acontecer, chegar, por exemplo, dia 20, acabar os dados móveis. Porque toda vez que eu entrava no carro, que eu pensava em pôr um curso online, alguma coisa, para não, vai acabar os dados móveis. E eu dava essa desculpa. Lucas, o que tem a ver dados móveis com tilápia, piscicultura? Tem tudo a ver. Por exemplo, tem muito... Bom dia, Rodrigo. Tem muita gente que ainda inventa a desculpa de fazer análise das águas. É uma desculpa, é uma escassez de tempo. Às vezes o kit fala assim, eu tenho até o kit em casa. Mas aí você fala que você não tem tempo. Mas tempo, então quer dizer que você é escasso em tempo. Certo? Você concorda comigo? Não, Lucas, se eu tivesse tempo, eu ia estar fazendo análise uma vez por mês. Mas não dá tempo. Chega tal dia, chega sexta-feira, eu ia começar a fazer análise. Mas daí aconteceu isso, aconteceu aquilo, o vizinho me chamou, precisei ajudar lá. Então é uma escassez de tempo. Como você vai resolver a escassez de tempo? O legal é que quem faz análise está começando a achar legal é fazer análise de dureza em carbonato, que a gente tanto bate. Eu tinha visto ela por aí. A dureza em carbonato tá escondidinha aqui. E ela tá subindo, e o cara fala assim, nossa, tá subindo a dureza em carbonato, terminei sem renovação, esse kit, né? Aí o cara fica assim espantado, nossa, que massa, tá subindo a dureza em carbonato, como é possível? Eu falei, sim, tá ciclando, você não tá renovando, você não tá jogando água fora, né? Então a coisa que acontece agora é o seguinte, o que está acontecendo? Mais pessoas estão vendo o que a gente está vendo. Mais pessoas estão precisando fazer análise por semana e estão vendo que a dureza em carbonato começa a subir, né? Se ela começa a subir, por que ela subiu? Gera curiosidade. Aí você continua fazendo análise e sem aplicar cal, né?
sem aplicar cal virgem, sem aplicar cal hidratado, simplesmente você percebe que ela sobe. Por quê? Está ciclando. Na nossa região, né, aqui o Oeste do Paraná está mais seco. Aqui na nossa região, aqui na piscicultura, 2 chuvas, não deu praticamente nada, acho que deu 5 milímetros. Pegar na cidade, pegar ao redor, deu 20, 30 cada pancada. Então está dando pancada de verão e aqui não está dando essas pancadas. Então automaticamente eu sei que está renovando menos água, né? Que a gente só usa com recirculação. E vai subir a dureza, ó, em carbonato. E em a Nova Aurora também está seco, então o pessoal está renovando. O pessoal lá já entende que só usa bomba para encher o tanque e desliga. Tem o produtor lá, o tanque está baixando, ele nem está ligando a bomba, porque ele vai mexer no juvenil. Fala, daqui a 2 semanas eu vou mexer, deixa baixar. Daí não precisa jogar essa água fora. Vê a consciência que está se acontecendo, as pessoas que estão ponhando em prática. Ou seja, se a gente trabalha sem renovação, por que você está trabalhando com uma renovação alta? Por que não reduz? Por que você não faz um teste num tanque para verificar? Se a gente pede para fazer análise uma vez por semana, tenta descobrir o porquê. Só vai descobrir por quê, porque você vai estar lá fazendo análise por semana, você vai pegar essas diferenças de dureza em carbonato. Aí você vai lá e pega e faz o seguinte: não, eu vou aplicar cal toda semana. É muito mais fácil você aplicar cal toda semana, só de um ponto de vista. E agora que você não precisaria? E já fez 2 aplicações de cal sem necessidade. Quantos reais gera? Ah, Lucas, mas não é muito, o cal tá, sei lá, 20 reais o saco. Para mim não deu tanto assim, não dá volume financeiro. Mas e a mão de obra que você teve que ir lá? Como é gostoso aplicar cal. Aí você acaba economizando. O Adilson: Lucas do céu, comprei a Levina, mas não tinha aração em pó. Passei na forageira, mas agora ela afunda. Não sei o que vai dar. Boa tarde para vocês. Adilson, fica tranquilo, mete grão inteiro e ela vai ficar chupando e vai atrás da aração em pó. Tá, então às vezes você não consegue em um dia, 2, mas às vezes em uma semana você consegue. Enquanto isso você joga a aração e quando ela ficar molinha ela vai chupando. Não é o melhor, vai perder o arranque, com certeza, né? Não é o melhor é a pó, acelerar e tal. Mas jogar na forageira, aí ela afunda, que nem você falou. Então só joga o grão inteiro e tu vai ver que vai passar o dia inteiro, elas vão ficar chupando. No final do dia, quando tiver mais molinha, elas conseguem comer, tá? Isso aqui não se assusta. Só tem que ter aração boiando para ela chupar, né? E não exagerar na aração, senão pode dar problema aí de morrer, porque comer demais, né? Mas até vir aração em pó, tá? Eu achei legal você falar isso na parte de trato ali, então para vocês entenderem uma coisa, está dando uma discussão não, houve discussões. Por exemplo, você tratar às 11 horas da manhã, na nossa região tem tanques que chegam ao final do dia, hoje ou amanhã, tranquilamente vai bater 32 graus no final do dia a água, porque não está chovendo, tanque mais raso, né? Então vai acontecer isso. O que a gente orienta? Orienta a pegar, a simplesmente você tratar mais cedo. Então, por exemplo, nós tratando às 5h30 da manhã, você acha loucura, mas as pessoas falam assim: ah, mas o oxigênio está quanto? O oxigênio está 1,9, o oxigênio está 1,8, o oxigênio está 2. Mas aí o peixe vem comer, eu trato. Se tiver problema de oxigênio, aí sim. Problema, o que é o problema? É a tilápia não vir comer. Você está lá às 5h30 da manhã, jogar aração e não ter nenhum movimento. Você que acompanha mais ali, de repente viu os stories, viu o feed, você viu que está tratando o peixe, vem aquele movimento, então ela quer comer. Não tem por que não tratar. Podia estar 1 de oxigênio e ela vir movimento normal para comer, eu vou tratar. Por quê? 5h30 está amanhecendo, 6h30 já tem sol, 7h30 já regularizou o oxigênio, já deu 1,9, já foi para 3, mais 1 hora já está em 4. Aí você vai esperar chegar 9 horas da manhã ou 8 horas para ter lá no mínimo 3,5 de oxigênio para tratar a tilápia? Não faz sentido. Você perdeu quantas horas? 2 horas no mínimo. Você já podia ter tratado. Essas 2 horas vai influenciar onde? Final da tarde. Quando a água bater 32 graus, a tilápia vai estar sofrendo ainda. Então o objetivo de tratar mais cedo agora, como geralmente aconteceria isso em dezembro ou janeiro, está acontecendo em novembro ou outubro, né? Final de outubro, começo de novembro. Te enrolou, hein, caprito? Para ajudar a tilápia.
porque senão vai cozinhar a tilápia. Você tratar, por exemplo, um alevino. Oh, meu Deus do céu. Não vai voar nada, né? Mas vai cair o celular. Você pegar e tratar um alevino meio-dia, 1h da tarde, e às 3 horas da tarde bater 32 graus, 33 graus, o que você acha que vai acontecer? Então, mesmo que você tiver alevino, que nem você comentou ali disso que recebeu, não tem relação em pó, ainda assim eu falo assim, quer tratar 5 vezes? Trata, mas começa às 6, às 7, às 8, às 9, às 10 horas, é o último trato agora. Se a água atingir 32 graus no final do dia. Lucas, mas tá passando 32 graus, tá 33, tá 34, você já tira o trato das 10. Lucas, tá muito quente ainda, tira os tratos das 8, então você ficar 6, 7, trata só 2 vezes o alevino, para ele ter tempo de fazer a digestão e quando chegar o horário que a temperatura tá quente e o oxigênio vai incorporar menos ou só por temperatura quente, ele já ter feito a principal parte de digestão, tá? Qual é o período que mais a tilápia cresce? De alevino para juvenil ou de juvenil para engorda? Sempre estou te acompanhando, Netinho. Depende da forma que você quiser. Em dimensionamento dela, é na parte do alevino para o juvenil, né? Porque ela de 1 grama vai para 2, de 2 vai para 4, de 4 vai para 8. Então ela sempre está dobrando. Depois que chegou a um certo tamanho, por exemplo, uma tilápia de 300 gramas, ela não dobra para 300, para 600. De 600 ela vai aumentar geralmente 50% ali. Se tiver tudo ok, chega a 10 gramas a dia, né? Então daí 600 vai para 900. Se você pegar esse raciocínio, aí o alevino está dobrando na fase, ele consegue ficar dobrando seu peso rapidamente. Mas daí visualmente falar em quantidade, não. Porque daí deu 300 gramas de 600 para 900, né? Nessa fase ali você consegue pôr até 300 gramas, se o clima estiver bom, tá tudo ok, né? Aeração razoavelmente boa, né? Aí você consegue, né? Para você entender como que funciona. Então a tua pergunta ali, eu acho que era isso que você queria saber. Então depende do ponto de vista. Mas se você quer ver dobrando de peso, é na fase da alevino para o juvenil. Aí ela tá dobrando. Em 33 dias nós ponhamos 50 gramas. Então de 0,8 gramas em 33 dias foi para 50 gramas. Então vê como cresce muito rápido. E depois ela não conseguiu ficar dobrando, né? Para você entender. Então a parte ali, questão de trato, vocês conseguiram entender por que tratar mais cedo? Se você que está me assistindo ali pegou a parte de trato, manda um joinha aqui para a gente ver se você está entendendo por que nós estamos tratando mais cedo. Aí muitas pessoas falam assim, ah, mas a tilápia vai comer menos, a conversão, como é que é a tabela e tal? Justamente que a parte de crescimento vai ficar legal, a parte de conversão alimentar fica legal, tá? E a sobrevivência também vai ficar legal. Por quê? Você imagina, agora, 12h33, eu encher o bucho, uma feijoada, e às 1h30 da tarde, daqui a 1 hora eu tiver que fazer uma maratona, no sol, derretendo, que aqui tá quente. Tem vento, não tá tão quente, mas no sol vai estar. Aqui sombra, né? Não tá tão quente. O sol tá derretendo. Qual é a chance de eu passar mal? É muito grande. Qual o tempo de digestão da ração em uma tilápia de 50 gramas a 500 gramas? Ambas em temperatura de 30 graus. Abraço. Ô amigo Rômulo, qual que é o tempo? As minhas vão fazer 5 meses com média 550. Está bom? Minha primeira vez criando. Vai depender muito do como é que você alojou. 5 meses, mas está com 1 grama, ou alojou juvenil, passou inverno, não passou inverno, né? Qual a região que você é, né? Que vai dizer muito a temperatura, né? Então, Rômulo, eu não vou saber exatamente em horas quantas horas, tá? Mas eu posso falar o seguinte: você abrir um peixe que comeu bem, encheu o bucho, né? Encheu o bucho mesmo. Sirius! Sirius! Vem cá! Vem aqui! Sirius! Tá procurando a namorada. Pode prender ele que tá procurando a namorada. Tá lá presa a namorada do Sirius. Tá bem? É, tem que amarrar ele. Tem que amarrar você, seu gordo. Desculpa aí, senão o nosso cachorrinho vai fugir. Mesmo com corrente ele foge. Né, Sirius?
Então o que você pode perceber, Rômulo? Por exemplo, peixe de 300 gramas, você vai tratar às 6 horas da manhã. Na sua opinião, 6 horas da tarde vai estar vazio o bucho? Mesmo a 30 graus ou 28, se fosse uma temperatura melhor para tilápia, 28 do que 30, não vai estar, né? Agora, o que acontece? Se o cara tratar muito pouca ração mesmo, a tilápia comer lá 2, 3 grãozinhos de ração, aí vai capaz de ter derretido. Mas se você encher o bucho da tilápia no manejo, que a gente orienta aqui, um trato por dia, né? Vamos lá, assim, de 50 gramas já falo, um trato por dia, encher o bucho mesmo. Se você, depois do trato, você abrir a tilápia, ver cheio de ração, que nem aconteceu lá em Nova Aurora, fazia 2 horas depois do trato, 2 horas e meia, né? Vai ter ração às 6 horas. 24 horas, ou seja, 12 horas depois vai ter ração, vai estar derretida, mas vai ter. Geralmente em 24 horas depois, vai depender um pouquinho da tilápia, de forma que ela comeu, ou ela vai estar zerada o bucho, ou vai ter pequenos vestígios nessa temperatura ali, tá? É o que eu peguei aqui nesse manejo em outros produtores, mas vai depender muito do manejo. Se o cara trata ao meio-dia, o último trato, então 12 horas seria meia-noite, teria que abrir à meia-noite, aí vai abrir outro dia de manhã, vai às vezes ter bem mais, porque a tilápia se acostumou a vir até meio-dia, né? Então o que a gente percebe assim nessas temperaturas enchendo o bucho, em 24 horas geralmente está zerado o bucho. Aí vai depender também, por exemplo, se usa uma bactéria biturbo ou não, porque a bactéria biturbo acelera bastante essa parte de gestão. Então também influencia um pouquinho, tá? Acho que era isso aí. Abraço, Roma. Obrigado pela pergunta. Aí se não concorda comigo, Roma, manda aí. É que cada um tem uma experiência, né? Às vezes você tem outras experiências aí, aqui é para compartilhar. Estou tentando cedo e já tive resultado desde o ano passado, seguindo a sua dica. Obrigado. Show de bola, Rodrigo. Compartilha aí para mais produtor ali, principalmente agora se estiver quente, né? Pra gente parar de perder tilápia por besteira. Eu falo assim, você perder tilápia porque queimou um painel, umas coisas mais extraordinárias, beleza, não está preparado para tudo, né? Mas por manejo diário, por você simplesmente ter o conhecimento e não aplicar ele, aí eu falo para você, sinto muito, vou ser bem grosso com você, você está sendo um idiota, tá? Porque você tendo a informação e não fazer o teste. Eu sempre falo para todos que me acompanham, para todos presencialmente ou online, falo o seguinte: jamais confie 100% em que você ouvir. Ou seja, você tem que ser um alemão teimoso. O que é um alemão teimoso, Lucas? É você falar, será? Ou por que isso está funcionando? Aí você vai começar a entender o porquê, o verdadeiro motivo. Que nem agora, por exemplo, ó, estamos em final de outubro, vamos falar começo de novembro, já estou falando para tratar mais cedo, 5h30 da manhã nós estamos tratando peixe. O peixe aqui foi alojado, por isso a água, descarregamos aqui, sujou tudo a água, 195 gramas, né? Fizemos a transferência. Fizemos a transferência no seco, ou seja, tira da água, põe na caçamba e descarrega aqui. Estou vendo uma morta, 2 mortas, o Sirius você pegou uma também. Vamos ver até amanhã quantos que vai morrer. Não foi recolhido peixe. Aí vai dar aquele negócio, pô, mas e os maltratos animais, né? Aquela coisa. As pessoas não entendem o que é maltrato ao animal. O que é maltrato animal? Como você sabe que está maltratando um animal? Quando ocorre mortalidade ou doença, está sofrendo. Então você transporta a seco ele. Mora em menos peixe que você põe a água por causa da distância. Aí você tem que entender por que isso funciona dentro da propriedade, tá? Transporte a seco dentro da propriedade e é questão simples de 10 minutos fora da água. Por que funciona? Essa é a pergunta que eu faço para você. Por quê? Por causa das brancas, por causa do sistema de defesa. Falar bem grosseiramente desse sistema de defesa dela. Saiu da água, você acha que ela não respira mais, mas ela respira. Ela se enche de muco, as brancas ficam molhadas e ela consegue respirar ainda. Mas não molhada de água, molhada de muco. E ela consegue respirar por bastante tempo. Tá? E aí? Ela está sofrendo por causa disso? Se ela entra em estado de defesa?
Seria como você, por exemplo, fazer uma caminhada e depois você está cansado. Ó, isso é maltrato. Estou maltratando, você está se maltratando. Você terminou a caminhada, você está cansado, você está se maltratando. Mas isso aumentou a tua imunidade. E agora? O que é maltrato dos animais? Então as pessoas estão perdendo a noção das coisas e entram num fluxo. Qual que é o fluxo? Não, isso aqui é maltrato animal, isso aqui. Porque você acha. Porque se você pegar uma tilápia e quer maltratar ela, você pega ela, principalmente um alivino ali de 2 gramas, você pega ela num passaguá, você mergulha, pega de preferência bastantinho, né? Você pega e tira da água. Aí você pega e mergulha ela na água. Só olha a espuma que acontece na água, a borbulhação. Aí você tira de novo da água, espera um pouquinho, uns 10 segundos, e mergulha na água de novo. Aí você tira de novo da água e mergulha de novo na água. Em quanto tempo você acha que já aparece tontas e mora? Mas tá na água. Então quando você pega, baldeia para a água, joga da água e vai mexendo muito com ela na água, faz mais mal do que se transportar seco, tá? Estou tratando pela manhã e quando vou tratar me deparo com muitos biguás na água. Trato e elas não estão vindo comer mais. Deve ser por causa do estresse causado pelos predadores? Augusto, biguá não é legal não, né? Então, se vai na beira da água, com certeza, tá? Mas aí você tem que verificar, por exemplo, se não é falta de oxigênio. Tem alguma coisa, não sei se o teu tanque tem areador ou não, né? Se tiver areadores ligados, tudo certinho, seguindo o protocolo. Tendo oxigênio e ela está acostumada, por exemplo, não ter oscilação de horário. Então, por exemplo, Lucas, mas eu estou tratando às 9 e eu quero tratar às 5h30 que nem você. Você não pode amanhã ir tratar às 5h30 da manhã. Não faz sentido. É a mesma coisa que você está acostumado a acordar 6h30 da manhã ou 7 horas da manhã e amanhã você acordar às 5 horas da manhã. Você até acorda por algum motivo especial e tudo. Você concorda comigo? Sim. Você acorda e vai dizer, como é que é teu corpo? Como é que ele reage? Normal do dia a dia ou como é que você vai acordando? Como é que fica? Aí vamos dizer que você acordava às 7 horas da manhã e já tomava um café da manhã. Aí você acorda às 5 horas da manhã, você tem fome para comer um café? Não tem, porque está habituado a certo. Teu organismo, tudo se preparou para certo. A tilápia é a mesma coisa. Então se você está tratando, se você acha que está tratando muito tarde o peixe, está tendo o mesmo problema não, o mesmo desafio que nós aqui. Temperatura de água quente no final do dia. Já está preocupado com Streptococcus, Francisella, qualquer coisa nesse sentido, ou qualquer outra doença, o Lactococcus lá, que está ligado a Streptococcus, que é igual mata peixe e é uma desgraça, é prejuízo para nós, não quer deixar causar uma entrada de doença, não quer usar antibiótico, quer entender a tilápia, quer entender que qual o estresse que você está gerando nela, que é tratar muito tarde, que ela falta oxigênio no final do dia, por causa da temperatura de água, e acelerar o trato de manhã um pouquinho, você tira 15 minutos por dia. Então se você tratava às 9, amanhã você começa 15 para as 9. E outro dia você pode ir 15 para as 9. E no outro dia tu pode às 8h30, né? E 15 minutos por dia, ou espera a cada 2 dias e tira 15 minutos. Porque o movimento da tilápia vai seguir isso. Serioso. Né? Se ele está preso. Então ali, Augusto, que no teu caso, como é que você vai saber? Tira essa questão dos biguar, resolve, espanta eles, né? Dá um jeito, né? Para espantar eles uns dias você vai ver. Se você tiver oxímetro, é só medir. Se não tiver oxímetro, compra um kit e mede, né? Se tiver areador, levanta um pouco mais cedo antes do trato que você faz, ou vá lá antes mais cedo e verifique se não estão perto do areador. Então, hoje eu falo, tem muitos produtores que já tem oxímetro, mas não usa. Usa quando mora peixe, né? E isso é uma coisa... Círios, é um tchonho, né, Círios? É uma coisa assim que não faz muito sentido. O oxímetro só vai se pagar se você usar, tá? Seria como assim, ó, você tem um carro, você pagou caro no carro, mas daí você vai a pé. Vai fazer sentido você ter um carro e não usar o carro? Não, eu vou a pé. Não, por quê? Porque vai gastar o carro, porque vai gastar combustível, vai dar manutenção. Aí seria como você não querer usar o oxímetro porque vai dar manutenção nele, né? Só que o carro não te acelera. O carro foi criado para quê? Eu entendo que o carro foi feito para acelerar, ou seja, os caras estavam a pé, foi de carroça, já foi mais rápido, o cavalo, depois a carroça foi indo, ele falou, não,
mais rápido que o cavalo, e avião, helicóptero, e agora daqui a uns anos vai ser um transporte, né? Um transporte bem diferente, bem loucura aí, que vocês nunca acreditam hoje, mas daqui a 10 anos é tão rápido que essa inteligência artificial está indo. Vai acontecer algo fantástico, e daí? Tudo para acelerar o tempo. Mas daí você fala assim, não, eu vou ainda de cavalo. No dia de hoje não tem como usar mais cavalo, entende? Não tem como. Então, no dia de hoje, eu quero dizer para você o seguinte, não tem como produzir tilápia sem oxímetro. O clima muda muito rápido, dá uma seca, a pressão atmosférica, quem tem oxímetro começou a ver a diferença que ocorre, assim, é muito rápido, porque não está chovendo. Até você lembrar, até você se tocar que não está chovendo, demora muito para cair a ficha. Daí se você mede de manhã e à noite, finalzinho do dia, né, no caso de manhã cedo e final do dia, você vai vendo a oscilação. E outra, se você se obriga a medir oxigênio no final do dia, sabe o que acontece? Você acaba olhando mais o seu tanque. Se você deixa no timerzinho bonitinho lá às 5h30 da tarde, às vezes tu vai chegar às 5h30 da tarde e vai estar preto teus areadores de tanto peixe ao redor. Só que você não vê porque está no automático. Aí liga o timer e outro dia de manhã você fala, nossa, que legal, tá tudo ok, o peixe não vem comer. Mas 4 horas da tarde começou a faltar oxigênio, tá? Não tem areador instalado ainda, tem que ter 5.000 metros e coloquei 10.000 alevino e estão com 50 gramas. Então, Augusto, não quero te decepcionar, mas não tem como produzir sem um areador. Pode colocar um areador lá. Não é os predadores, né? É falta de oxigênio, tá? Ou mistura de água. Tem um tanque escavado com entrada constante de água. É necessário usar areador? Sim. Rudinei Lopes, sim. Porque, ó, qual que é o problema da água? Você acha que a água se mistura. Eu peguei uma água, imagina nesse tanque, tá entrando água aqui, sem areador, nada. Pode ser o volume que for. Você acha que ela vai misturar com toda a água. A água fria vai para baixo, meu filho, e a água quente sobe. E a água fria vai passar por baixo, vai chegar lá no teu monge, lá no teu comporte, né, que sai, e sai a água fria lá. Ela não se mistura como você imagina. As pessoas acham que a água se mistura. Você pode jogar a água que for, a não ser no tanque rede, que daí o tanque é pequeno e passa toda a água. Aí é outro sistema. Mas tanque escavado, eu podia ter uma manilha aqui. A água fria ia ficar embaixo, a água quente ia ficar em cima. Ou seja, a água que entra é mais fria que a água do tanque. Então ela ia criar caminho debaixo do tanque. Lá na comporta, se tu pega a água por baixo ainda, não ia nem misturar a água. É assim que acontece. Sabe como você sabe disso? Se você fazer um sistema de filtro por decantação, se você não tiver barreiras e pode deixar comprido que for, a água cria um trilho, ela cria um caminho mais fácil. A água, ela sempre procura o caminho mais fácil. A natureza, ela não se preocupa em ser teimosa, ela não é orgulhosa. Ela pega o caminho mais fácil. Só o homem que é teimoso e sempre quer orgulhoso e vai pegar o caminho mais difícil. Por isso que tem que ter areador. Por exemplo, você, eu tenho só 2 peixes por metro. Eu tenho só 2 peixes por metro. Ok, você só tem 2 peixes por metro, tá tudo ok. Mas vai precisar de areador igual. Um que seja para misturar a água quente com a de fria. pH embaixo está ácido, pH em cima está alcalino. Em cima está saturado de oxigênio e embaixo está zerando, entendeu? Aí você põe um areador e a entrada de água chega no areador, ele mistura tudo. Ele quebra essa corrente, porque ele pega a água de baixo, se for um chafariz, e mesmo que for de palha, ele mexe de baixo, joga para cima, vai criando uma corrente, vai misturando. Por isso que vocês vão ver, nós temos um areador de pá ligado lá no cantinho, e fica 24 horas ali, que já está com 200 gramas, né? O juvinho foi posto aqui. Eu não calculei quantos peixes por metro aqui fechou, que foi feito ontem a transferência e nós estávamos em Nova Aurora. Eu tenho que fazer a somatória. Mas o tanque de lá que tá vendo um capim? Atrás do capim tem um tanque lá, tá? Tá na hora de roçar, né? Atrás daquele mato capim tem um tanque lá. Você vê uns areador, mas esse negócio lá. Lá também tem um areador, 24 horas batendo, e lá tá com 10 peixes por metro, tá? Então, quando tem mais peixe, compensa deixar um areadorzinho de um CV batendo, tá? Qual a diferença da sua bactéria Bitur para os probióticos que são vendidos no mercado? Primeiro,
meu não é probiótico. Se fosse probiótico, teria que ser usado como as pessoas orientam no mercado. Então ontem deu uma discussão bem legal, obrigado pela pergunta, Wellington. Aconteceu a mesma coisa. O produtor que está usando lá, né, gostou do produto e está oferecendo para os outros, está vendo o resultado. Aí chega a falar assim, brincando, os amigos, parceiros, que seria para vocês entenderem a concorrência, falando para ele como deveria usar um produto que eu desenvolvi. Você já viu isso? Você imaginou? Não faz sentido. Por quê? Porque eu não desenvolvi probiótico. Por que eu ia desenvolver probiótico que já tem no mercado? Eu ia usar o que tem no mercado. A bactéria Biturbo é algo que não existe no mercado. Por isso que eu desenvolvi ela. Tá? Então mais de 5 anos para chegar aonde eu cheguei. Porque eu entendi a bactéria. Eu fiz pergunta para as bactérias. Aí eu entendi que o probiótico é uma fase. E qual é a outra fase? São as enzimas. Então você entendendo o que é enzima, o probiótico fica muito para trás. A diferença é tão gritante que o probiótico seria uma semente. Então você vai plantar um pé de milho. Você usa a semente. Quanto tempo demora para germinar? Para virar uma muda, um pé e ter 2 folhas, 4 folhas? Demora, certo? A enzima já é como se você plantasse o pé de milho lá com 4, 6 folhas. Quem que sai na frente? Quem que ganha? Quem dá mais resultado? Só para você entender a analogia de um probiótico e da bactéria Biturbo. A bactéria Biturbo já é um pé de milho pronto. Já tem raiz, já tem tudo. Só chegar ela vai pum. Por isso que ela é mais eficiente, por isso que ela acelera o resultado, por isso que em 4 dias você usando, agora na verdade você já vê o peixe diferente, mais ativo, tudo mais. E o probiótico que você usa, não é que ela não vai dar resultado, só que é uma semente, até ele germinar, já foi excretado e fica... O probiótico está mais ligado ao intestino, para vocês entenderem. Então, o uso do probiótico é para gerar eficiência no intestino. A bactéria Biturbo, ela vai gerar eficiência no estômago, no intestino e no fígado. Tá? Para você entender a eficiência dela. Por quê? O que eu estudei a tilápia, o que eu peguei de doença, o que eu estudei, reestudei, reapliquei na redondeza para resolver esses 3 problemas. Tá? Só para você entender. Então essa é a diferença entre a bactéria Biturbo e o probiótico. Eu deixo falar probiótico porque assim, para a pessoa entender. Mas na hora que você usar, você vê toda a diferença. Tá? Porque se fosse igual ao probiótico, você ia fazer o mesmo jeito e ia dar o mesmo efeito. E não dá. Tá? Não tem como dar, porque os princípios são diferentes. Ó, por exemplo, você plantar uma semente, você sabe que você só precisa cavocar, apanhar e jogar uma água, adubar. Uma muda é um processo um pouquinho diferente para você plantar. Você concorda comigo? Porque vai ter raiz, o sistema é diferente de agir com uma muda comparado com uma semente de plantio. Então por isso que eu falo, né, meus amigos, parceiros, se caso assistir esse vídeo aí, todo o respeito. Eu não falo como usar o produto de vocês, né? E falo da forma que vocês orientam, né? Então o que eles falam? O que é probiótico? Você fala assim, para molhar ele e já usar. A minha bactéria Biturbo é totalmente diferente e não pode ser usada assim, porque daí seria um probiótico, entende? Show de bola? E o mais legal de tudo, eu acredito que muitos pegaram a ideia que eu ensinei a usar o probiótico, que vocês pegavam e simplesmente falavam assim, jogar o pó direto no tanque. Aí eu falei, qual é a chance do pó funcionar dentro do tanque? É melhor pegar, jogar água primeiro e deixar 1 hora, 2 horas e daí aplicar, que vai ficar bem melhor. Porque vai acordar a bactéria, o teu probiótico, ela vai dar uma acordada para daí cair na água, já está hidratado, tudo pronto. O pó cai seco, até ela acordar já vem outra bactéria e mata, né? O exemplo. Sobre tratar 6 dias e pular 1, aumenta o apetite do peixe? Romário, com certeza. Quero que você restringe o seu trato em 50%, ou seja, você comia 2 fatias de pão, quero que você come 1 fatia, ou só tira a tua janta fora. Amanhã você não janta, hoje à noite você não janta. Amanhã você vai estar com fome no café da manhã? É a lógica. A pergunta é, por que eu vou fazer isso? Né? Essa de não tratar no domingo. O peixe, a tilápia, ela tem a parte compensatória, tem os estudos e tal, a gente leu bastante a parte de estudo. A pergunta é o que eu falo, eu vou economizar com isso? É a primeira pergunta. Vai gerar mais renda para mim fazendo isso? O que acontece com a tilápia? E quais são os riscos que eu vou correr? A primeira coisa que vai acontecer quando você restringe um dia de trato, porque a tilápia ela é uma máquina que nem nós, adora a rotina. Quando você restringir o trato de domingo, por exemplo,
e for um dia que nem hoje, amanheceu 25, 26 graus, então a temperatura excelente, o oxigênio não estava bom não, estava acho que 2 e pouquinho, depende do tanque, né? 2.2 e tal. E eu não tratar ela, você tá vendo esse tanque aqui? Ela tá meio embarado, é que pelo vídeo não vai dar pra ver, mas tem um pouquinho de barro, tava um pouquinho verde, ela tá fuçando ali um pouquinho. Sabe por quê? Porque nós deixamos 24 horas lá sem tratar, porque ia fazer transferência. Acabamos fazendo a transferência depois do meio-dia, né? Eu não recomendo, mas como aqui por questão de mão de obra e tinha só essa data, falei, então vamos fazer um teste já. Para mim tudo aqui é teste, né? Então foi transferido 2h30 da tarde, temperatura de água uns 27 graus, jogado aqui a seco, né? Tá testado. Tá aqui, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas usamos bactéria bituba, usamos a sopa na água e aplicamos sal de manhãzinha cedo para mexer de tarde. Tudo protocolos que a gente faz, né? E aqui também aplicado sal, se não foi esquecido. Tem que olhar no grupo lá se não foi esquecido, você não tem que aplicar sal hoje aqui. Então com isso você vê que dá a diferença, né? Mas o que aconteceu aqui? Ela estava com fome, porque na verdade deu 48 horas sem comer. Quando ela caiu aqui e estava tudo bem, como ela não teve problemas, quer dizer que ela não se estressou por estar seco e muito pelo contrário, se sentiu melhor, ela fuçou o barranco tanto que virou uma meleca isso aqui, porque ela só recebeu alimento hoje pela manhã. Então se fosse abrir a tilápia ali antes de tratar, você ia ver só baro e ir comendo. Como é um baro fresco aqui na lateral, como nós tivemos um cachorro lindo, maravilhoso, que é esse cachorro aqui, ele vai e entra e quer caçar e rasgou todas as lonas até nós descobrir, né, que anda em dupla, esse trio parada dura aí, né. Então tem terra nova aqui na beirada, então vai comer virado capeta aí e suja toda a água. Então esse é o desafio. Peraí, e aí fugiu as perguntas aqui. Com a sua... É que mexeu aqui, eu ia ler. Com a sua bactéria, melhora ou fica no final do ciclo, tipo assim, consigo fazer aumentar as gramas ganhas por dia? A pergunta é para usar, não é para usar, vale a pena usar, não vale a pena usar, né? Essa pergunta, qual que é o meu rendimento? Só você usando sem entender. Qual que é o desafio que eu lanço a todo produtor? Instala num tanque, faz o teste num tanque. Porque se tu fazer em todos, você não consegue ver, porque você se acostuma com o movimento do peixe, se acostuma a não dar problema, se acostuma com tudo. Esse é o fato. Agora você faz num tanque, aí depois de 7, 14 dias você começa a ver a diferença, né? Então os produtores são muito queridos, eles testam sempre no pior tanque, né? Eu falo, não tem problema nenhum, só que você não vai conseguir o melhor rendimento, porque já está dizendo que é o pior, então ele já tem um histórico que é um dos piores tanques, então tem algo ali, mas ainda assim vê a diferença, porque se no pior você vê a diferença, imagina no melhor, tá? Então os ganhos diários, tudo, corrige muito, por causa do fígado, né? Que às vezes o problema na tua tilápia é só o fígado, tem um lugar que é problema no estômago, tem um lugar que é problema no intestino, né? Tem mais pergunta aí? Qual é a melhor época para aplicar sol? Acho que era para ser sal, aplicar sal. Não, você tem que fazer a pergunta, por exemplo, por que eu vou aplicar sal? Vou dar um exemplo. Aqui, nós vamos aplicar sal, né? Protocolo, 3 dias seguidos, cal e sal, tá? Então, por exemplo, nós tínhamos ontem, então tem que aplicar cal e sal hoje, certo? Amanhã de novo e de novo. Aí é um protocolo de cal e sal. Eu não estou nem olhando para a dureza do carbonato para aplicar cal, porque é um protocolo, tá? Para evitar fungo. Se eu pegar, transportar seco, põe aqui e não fazer nada, a chance de acontecer uma coisa é grande. Aí amanhã, daqui a 3, 4, 5, sei lá, 6 dias, eu ainda estou fazendo um vídeo aqui mostrando, ó, não deu certo, fiz transferência, 2h30 da tarde, tá fungando peixe, tá morrendo peixe, para mostrar para vocês, ó, esse jeito não deu certo, né? Então o cal e o sal seria mais assim, esses protocolos, você tem que saber por quê. O sal foi jogado antes, umas horas antes, foi 6, 12, 8, deu 8 horas antes do manejo, né? Então se você jogar de noite e mexer durante o dia, tá bom. Você mesmo que fabrica as bactérias? Sim, eu sou detentor da fórmula
da bactéria biturbo, né? Então não existe outra no mercado. Se você tiver mais perguntas, manejo sobre Qual o ração. valor da bactéria biturbo? Qual o valor da bactéria biturbo? Vai variar um pouquinho, vai ficar entre 2 centavos a 2,5 centavos por quilo de ração. Né? Como o produtor ontem falou, mas isso é muito barato. Sim, ela foi desenvolvida para ser barato. Então qual que é o desafio que não é desafio? É você só instalar o kit aplicador da bactéria biturbo. Ah, Lucas, meu tratador é de arasto, é um jirico. Nós temos um jirico emprestado até que o nosso tratador fica pronto. Aí, é aquele dentro, em cima do tanque. Tanto faz, existe o kit para ser feito. Você mesmo pode fazer ou você pode comprar de nós. Para nós é indiferente, tá? Porque o objetivo de nós fazer o kit é só para ter, para onde você conseguir o kit, né? Ah, Lucas, eu quero fazer mesmo. A gente manda a foto para você, você faz o kit lá e monta, né? Então isso que vai mudar um pouquinho o custo no começo. Se você tem um tratador só, a gente fala com trator ou jirico, trata todos os seus tanques, né? Tem a propriedade lá que ele tem 4 tratadores móvel em cima do tanque, então vai ter 4 kits, então vai aumentar o custo um pouquinho do kit. Mas a bactéria biturbo em si vai ficar de 2 a 2,5 centavos por quilo, tá? Seria, acho que mais pergunta aí. Então ela é muito barata porque a gente usou um solvente que existe em tudo que é lugar. Então toda vez que a gente desenvolve uma coisa, como eu sou produtor e conheci um outro produtor que também é show de bola, estou conversando com ele, quero conversar com ele, porque ele desenvolveu um negócio fantástico, vou ficar quieto, né, porque eu quero ajudar ele mesmo e tal, eu quero conversar, pedir permissão para ele, ver certinho como é que vamos fazer para fazer propaganda para ele, porque você vai adorar a ideia. Eu amei a ideia. Simples, funcional e é um produtor. E meteu a cara e começou a fazer e outro produtor pediu para fazer para ele, enfim. Quero conhecer a fábrica dele e tal. Porque, cara, eu sou autorizado. Quando eu cheguei lá, né? Se você olhar meus stories, as pessoas não entenderam. Mas era isso mesmo, não era para entender. Eu subi em cima de um tratador e fiquei olhando e falei, chuta o que eu estava fazendo aqui. Eu olhava assim e falei, não, como as coisas é simples quando uma pessoa trabalha também na área e vai ajudando. Então ele está ajudando mais na parte de equipamento de trato, essas coisas assim. Eu tive a capacidade de inventar a bactéria biturbo, a sopa na água, então para ajudar essa parte ali, por exemplo, por que a gente está 5 anos sem uso de antibiótico? Porque a gente trabalha com enzimas. Não trabalha mais só com bactéria, trabalha com enzima, algo mais eficiente, mais rápido, para você entender. Tomo para lançar final, acredito até final do ano, talvez lança ali um sistema de automação, está sendo testados aqui, então a gente vai ver, tem que testar, tem que usar, porque o objetivo do canal é trazer coisas que vá facilitar a tua vida, desde manejo e até equipamentos, porque a gente vê que certos equipamentos ali fazem, mas como é que vão falar, para não ofender, né? Mas tem equipamentos ali que, pô, devia ser melhorado bastante. Mas a gente entende, mas pelo menos o cara lançou um equipamento com o intuito de ajudar. Pelo menos ele teve coragem de, sabe, meter a cara e tá lançando. E vai corrigindo no decorrer dos processos, né? Eu já não, eu prefiro testar mais aqui e tal. Aí eu já falo assim, ó, não é perfeito, não existe equipamento perfeito. Qual é a manutenção e qual que é o desafio que vai ter nele. Por isso que eu falo, ó, por exemplo, a bactéria biturbo. O único desafio qual que é? Você instalar o kit. Se instalar o kit bem certinho, anos sem se incomodar. Tá? Anos. A sopa na água, a mesma coisa. Você faz uma instalação numa caixa d'água e anos sem se incomodar. Pronto. Né? Aí o que acontece é você não pode parar. Eu vejo muito produtor, dá uma relaxada, estoura um cano, alguma coisa, não arruma e depois fica lá 30 dias sem usar. Mas depois que morre um monte de peixe, fala, pô. Falei, cara, mas por que você não estava usando? Estourou então. Tenta evitar. Sempre lembra assim. Uma coisa que gravou foi o Antônio Robbins, né, um americano lá que dá umas palestras bem show. Ele falou o seguinte, grave isso. Antecipação é poder. Reação é fraqueza. Não entendeu, né? Vamos traduzir isso aqui. Vou dar um exemplo, soja. Se o produtor de soja não usar fungicida, ele não ia produzir mais soja no Brasil. Se ninguém usasse fungicida na época que aconteceu o negócio, não ia ter mais produção de soja. Por um tempo, até surgir uma cultura resistente, ia demorar um tempo, certo?
Ou se ele esperasse dar fungo no soja, entrasse com um fungicida, com o curativo no caso. Funciona? Não funciona. Perde muito dinheiro, porque aqui no começo eles começaram a teimar. Então a antecipação foi o quê? Pô, a chance de dar fungo nessa época é tal, então eu vou aplicar fungicida. O uso da bactéria biturba é tipo um fungicida, é antecipar. Isso é antecipar, porque você sabe que agora a temperatura de água é quente, você sabe que o peixe sofre estresse, você sabe que às vezes tem problema de Streptococcus. Ah, Lucas, eu vou usar a bactéria biturba, não vai dar Streptococcus? Não tem que comprometer isso, porque não é só isso. Mas isso, se você usar, você percebe assim, moria muito, agora só morre 1 ou 2 peixinhos. E antes moria muito, só usando uma bactéria biturba. Então, por isso que a gente convida você a assistir a bactéria biturbo lá no seu tanque, tratando para tilápia. Tem um tanque com infiltração, se jogar bastante cal ajuda a segurar a água. Adilson, eu tive aqui, quando mexi no tanque de cima, embaixo ele é bastante laje, põemos terra vermelha por cima, deu bastante infiltração. Eu lembro ainda, chamei a Imater, né, que é um dos primeiros tanques, há 12 anos atrás, né, a gente estava gatinhando nessa parte. Se eu não me engano foi o meu amigo Severino, grande Severino, ajudou muito nós aqui. O Gelson também, né, da Imater, todos da Imater em si, em geral, né. E alojei o peixe pequeno, enchi e deu uma seca, que nem essa aqui, uma sequinha, e começou a vazar bastante água pela laje, assim, por baixo, né. Aí ele falou o seguinte: Lucas, tenta manter o tanque cheio. Não era um negócio de secar o tanque, só baixava meio metro e parava por ali, né, conforme a pressão da água. Então ficava lá com 1 metro de água dentro do tanque, vamos falar assim, né. E o peixe estava pequeno. Ele falou: Lucas, vai tratando o peixe, que a própria merda do peixe vai vedar. E é o que aconteceu, demorou mais 3 meses, o peixe foi crescendo e vedou, tá? Depende do teu caso, é isso. Tanque velho dificilmente dá infiltração. Nós tivemos problema de infiltração no tanque velho quando deixamos não sei quantos meses seco ele, e daí tava seco, passamos uma das maiores secas, daí eu queria encher ele, mas daí tinha as rachaduras. Aí, meu filho, daí não tem como, né? Porque não tinha volume de água, então pouca água entrando, o que entrava vazava pela rachadura, né? Então uma dica para você, na seca, se você sabe, mesmo que vai demorar 30, 45 dias para vir um alevino, e tu tem pouca água, deixa teu tanque cheio numa seca, porque se depois da rachadura você não consegue encher. Ah, Lucas, depois vai dar libélula, né? Vai dar, é ruim. Eu falo assim, eu nunca não, mas não cuido isso não. Como eu tenho pouca água, né, como eu tenho que usar água de recirculação, tudo, então é pouca água, eu demoro às vezes 60 dias para encher um tanque. Então eu tenho que ir enchendo ele. Então, se daqui a 30 dias eu vou alojar, que nem o tanque lá de baixo, deixar essa semana aberta ainda, depois tem que fechar e já começar a encher, porque é em gota que enche, vai demorar uns 30 dias para encher ele, eu não posso esperar, né, senão dá problema. É um tanque novo, não é isso disso? Se tiver peixe dentro e conseguir manter um nível de água que não vai morrer, as tilápias lá, vai tratando que vai se vedando. Só que às vezes vai demorar. Claro, se chover, se não está passando seco e chover e a terra ficar mais molhada e não for um cascalho, muito cascalho, né? Porque às vezes a infiltração é por cascalho, o cascalho é mais complicado. Aqui no caso, especificamente, era a parte de baixo, né? Que tinha uma parte de laje, foi jogado terra vermelha e eu lembro, era meio úmido na época que fizemos, foi socado tudo, mas socado antigamente, sabe, 12 anos atrás, não foi usado esteira, tá? Só pra vocês saberem, era a própria máquina passava, fazia uma camada, a máquina, a areta passava e socava. Então, a gente fala que foi socado, não. Esse aqui, aquele atrás das quiçaças lá, foi feito com esteira e areta. Aí sim, a areta foi cortando a terra aqui e a esteira foi levando no barranco e socando. Então ela levava um pouquinho e socava, levava um pouquinho e socava. Hoje já tem até rolo, as pessoas conseguem passar rolo, cara, não tem para ganhar. Então fica muito bem socado aqui essa parte aí. E vamos lá, gente. Olha o Sidney ali, bom dia, Sidney. Show de bola ali, acompanhando nós pelo Instagram. Ah, Sidney, vê aí Nova Laranjeiras dos... Não é Nova Laranjeiras, é Laranjeiras do Sul. Nova Laranjeiras é o que eu sempre me confundo, né, Sidney? Laranjeiras do Sul. Me corrija se eu estiver errado. Bora fazer o quinta edição lá em Laranjeiras do Sul. Organiza ali e manda um direct e vamos marcar uma data aí para fazer aí esse mês de novembro aí, vamos organizar, né? Tem uma pergunta ali em cima, tem que usar ela desde os alivinos, a bactéria? Tá, boa pergunta. Você tem que usar a bactéria biturbo desde o alivino?
O melhor, sim. Quando a gente produzia juvenil aqui, então usava. Então a gente foi visitar lá um produtor de juvenil, que recebeu o nosso juvenil. Ele falou, nossa, ó, cara, teu peixe é o mais louco que tem. Eu expliquei ele por quê. Qual que é a lógica? A lógica, nós não usamos antibiótico para produzir o juvenil, só a bactéria Bituber. Então nós estamos cuidando do fígado desde o pequenininho, né? Porque vocês têm que entender, a ração alta proteína no alevino força o fígado. Lucas, como é que você sabe disso? Você leu aonde? Simples, você pega e abre teu alevino, vai abrindo ele. Tem essa capacidade, mesmo ele pequeno lá, 2, 4 gramas, abre ele e tenta achar o fígado. Você vai achar, depende de como ele vai estar branco, que nem as outros órgãos, você nem vai saber. Eu falo assim, eu acho que isso aqui é o fígado, tão branco que vai estar. Porque é normal, ele é muito acelerado, pensa, de 1 grama vai para 2, de 2 vai para 4, de 4 vai para 8. Ele tem que metabolizar toda a energia, toda a proteína, tudo que imaginar, e de temperatura de água ele está a 1000 por hora. Então, ele tem o estresse do crescimento, mais a proteína. E daí vai render. É ruim? Não. Só que a gente sabendo disso, quanto antes tratar, melhor. Ah, Lucas, meu lote está com 200 gramas, 300 gramas. Eu vou esperar vir um lote novo para usar bactéria Bituber? Não. Já começa agora você fazendo o teste. Porque se passar por um estresse, geralmente ali com 14 dias você já vê uma boa diferença no fígado. Você já vê se ele está meio debilitado, você já dá uma melhorada. Se acontecer de faltar oxigênio, se acontecer a temperatura da água subir, a chance de sobrevivência aumenta muito, tá? Só que você não pode tratar a meio-dia o peixe, né? 33 graus, você tratar o peixe a meio-dia, não tem bactéria Bituber que salva. Você entendeu? Não tem. Né? Tem esses cuidados também, né? Senão o cara usa bactéria Bituber, vai me tratar o peixe que nem nós trazia aqui, tratar 4 horas da tarde. Você tá doido? 4 horas da tarde nós tratava peixe, 5h30 da tarde nós tratava peixe. Pede se não moria peixe, né? Mas era uma cultura lá atrás que a gente aprendeu e foi fazendo e moria peixe e achava que era normal e era o melhor para tilápia porque vinha comer que é uma beleza, né? E tinha um areador no tanque e mais tanto peixe, né? Então a gente foi aprendendo com isso. Então por isso tem coisas que tem que cuidar, tá? Então se você usar a bactéria Bituber, indiferente, ah Lucas, tá com 700 gramas, mas pode usar também, indiferente tamanho. Porque às vezes você vai demorar para entregar, a água está esquentando, está 700 gramas, está 300, está com 10 gramas, está com 1 grama, em diferente tamanho. Faça o teste, eu convido você, faça o teste e use num tanque e outro não, para você ver a diferença que dá. Aí você vê visualmente, se você tiver vontade, capricho e tiver disposição, abre uma tilápia, 2, 3 tilápia antes de começar a usar a bactéria Bituber, tire foto, deixa registrado, se quiser mandar para mim também, pode mandar, faz um vídeo, só tem que ter cuidado, matou a tilápia, abriu, tire logo foto, não espere, porque a parte sanguínea do fígado, ela logo, ela some, então ela começa a perder cor rápido, então por isso tem que abrir a tilápia e já tirar foto, se esperar 1 minuto você vai perder cor, perder mais 1 minuto vai perder cor, mas depende do tamanho da tilápia, já vai estar sem cor. Mas porque daí de 14 dias você abriu, 7 dias você abrir a tilápia, tirar logo foto e comparar, você já vê a diferença. Você olha nu, vai ver, vamos falar assim, enraizamento de veias no fígado, ou seja, uma circulação de sangue maior. Quanto mais sangue circular no fígado, melhor. E quando o fígado está ruim, você não consegue ver que tem menos circulação de sangue. O Abilis, você vai ver que você não vai quase nem mais achar ele, tá escondido, porque ele vai estar tão pequenininho, tão tranquilo. O baço você vai ver que ele é de grosso, inchado, ele vai ficar fino, vai ficar ao redor do bucho da tilápia. Todas essas diferenças você vê usando a bactéria Bituber. Então para ver como ajuda a diminuir o estresse causado, que a gente causa na tilápia a bactéria Bituber. Por quê? Porque ela é uma muda, ela é acelerada, não é um probiótico, é uma enzima, tá? Show de bola, se não tiver mais perguntas, diga. Tem que fornecer ela na ração só um trato ou em todos os tratos do dia? Todos os tratos do dia. Por isso que o kit aplicador é muito bom, porque você põe o produto. Vamos dar um exemplo, você trata às 6 horas da manhã, você liga o teu tratador, indiferente se for trator ou de tanque ou automático, eles falam, né? Ela vai injetar a bactéria Bituber. Pá, desligou, ela para. Às 7 horas eu vou fazer o segundo trato, não tem problema. Às 8, não tem problema. Às 9. Porque as pessoas falam, Lucas, eu quero misturar tudo na ração, daí tratar. Não, porque o diluente dela é água.
Porque se usar um outro diluente, um óleo, o outro fica muito caro, entende? Fica uma meleca de caro. Aí quando vem aumenta 2 centavos, então de 2 vai para 4, não faz sentido. Porque a gente consegue resolver esse problema com um kit aplicador de bactéria biturbo, rápido e fácil, e melhora a sua vida. Você imagina ficar batendo na bitorneira, você imagina você ficar batendo num misturador de aeração. É muito trabalhoso, não funciona, né? Eu sei, às vezes você é dedicado, você vai fazer isso, mas não tem por que fazer isso, se você consegue automatizar isso, tá? A não ser tanque-rede. Mas tanque-rede, é que o barquinho anda rápido. Mas hoje, se eu fosse fazer tanque-rede, tratar e tivesse em produção de tanque-rede, eu já ia desenvolver um caracolzinho. Por Deus, eu ia fazer um caracolzinho, porque hoje tem motor a gasolina, um geradorzinho, e já ia injetar lá no caracolzinho e descarregando assim e passando assim. Se eu tivesse muitos tanque-rede para tratar. Porque daí não precisa mais usar lata, você consegue desenvolver. Mas ninguém desenvolveu, ou ninguém está mostrando que desenvolveu, entendeu? Tem que facilitar a vida. Vocês vão ver, semana que vem vou conseguir ir lá, conversar com o cara lá. Aí eu vou pedir autorização para divulgar e ajudar ele. Vocês vão ficar pasmo quando uma pessoa fala assim, uma criança de 4 anos é capaz de cuidar daquela propriedade, porque o cara falou, não, tem que ser mais fácil, assim, 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 assim. Entende? Não dificultar, você tem que facilitar a sua vida. É que nem, por exemplo, a sopa na água, se eu pegasse balde e tivesse que ficar aplicando. Imagina a bactéria biturba, então, eu chegasse no tanque, aí eu tinha que pegar um regador, molhar a aração, misturar e jogar para o peixe. Isso eu fazia, tá? Quando nós estávamos testando o produto. Lá nos primórdios a gente foi testando o produto, pegava carinho de mão, pegava o regador, molhava, fazia o teste, porque era só um tanque. Ah, deu resultado, vai para outro tanque, deu resultado para outro tanque, ou todos os tanques, leva para outro produtor, instala o aplicador lá, não deu resultado. Opa, daí agora, pelo amor de Deus, ninguém quer fazer isso. Só se estragar o kit aplicador, e se estragar eu falo para você, fica um dia sem aplicar a bactéria biturbo, mas não mistura no regador mais, o volume de aeração é mais alto, não dá. Mas já resolve em 1, 2 dias já para voltar a aplicar, tá? Se tiver mais perguntas. Qual a quantidade de calcário por metro quadrado de lâmina de água? Vou ser bem sincero, eu não uso calcário, tá? Tem produtor que usa, outro não usa. Então não consigo te falar. Tem produtor que usa lá 200 gramas por metro, tem uns que usa 300, só que o calcítico, que é o preto, é o calcítico, não o domalítico, que é o branco, o calcítico, que é para dar uma areação mais rápida. E um produtor usou, jogou só ao redor e falou que subiu a dureza em carbonato. Só que eu falei, cara, na época que você usou, a minha dureza em carbonato disparou também, porque não choveu, não teve renovação e às vezes o tanque ia ciclar sozinho. Ou pode ter acontecido que a própria calcário, como demora mais, passou 2, 3 meses e como não teve renovação de água, começou a fazer o efeito. Então teria que fazer um estudo, teria que fazer esse teste. Então, eu acho que ele jogou 200 gramas. Daí teria que fazer cálculo. Que cálculo? Ah, ele joga tantas toneladas de calcário, custa tantos reais, eu só vou usar o cal. Então, no protocolo de alojamento do alivínio juvenil, ele usa cal igual. Então já vai subir a dureza. Se não chover, ela vai subir sozinha também. Então você tem que ver, manejo. Ah, Lucas, mas deu cal, o calcário parece que mexe mais no fitoplanta, dá mais não sei lá o que, condições. Aí é outra história, né? Então você tem que fazer o estudo a respeito disso. Eu também teria que fazer o estudo a respeito disso. Então poderia pegar um tanque 3, comprar o calcário, posso até fazer, até acho legal essa parte, e verificar se sobe a dureza, porque eu tenho o histórico dele do passado, de anos atrás, de vários anos. Só que daí a gente tem que ter a consciência seguinte, não pode chover. Se vem pancadas de chuva, 30 dias chover muito, tipo 500 milímetros num mês, já vai trocar bastante água. E daí começa a falhar os estudos, para você bater o pé e falar assim, não, o calcário sobe a dureza em carbonato, mas ele demora 2 meses, 3 meses, 4 meses, né? E a pergunta é, será que vale a pena? Por causa da dureza em carbonato? Então tem que pensar 10 vezes faz e eu não faz. Eu prefiro no cal virgem, tá? Pela quantidade que é muito pouco. Indica areador barato, indica areador chafariz barato. Dudu.
Depende, o que é barato para você? Por exemplo, tem gente que fala que a bactéria Biturbo é caro, mas eu aposto que a pessoa não está usando, né? Nos comentários fala, baixa o preço da bactéria Biturbo. Mas geralmente ela não está usando. Então, enquanto ela não usar, ela fala assim, tá caro o produto. O areador é a mesma coisa. Às vezes fala assim, indica tal marca lá. Você vai lá, mas tá R$1.000 mais caro que a outra lá do outro lá. Então, o que é caro? Eu vou falar o que eu uso aqui. Então, eu não posso falar coisas que eu não uso. Então, por exemplo, areador de pá, eu uso da Sulpesca. Show, Sulpesca. Areador chafariz, eu uso da Aqua Germânia. Qual o areador da Aqua Germânia eu uso? Chafariz 2CV, motor CW, SEW. Todo mundo que tem esse motor, graças a Deus, ninguém está se queixando. É só o rolamento que chia e troca o rolamento. O motor é bom, o resto, boia, não quebrou boia, nada. Mais de 5 anos. Sulpesca areador de pá. Eu tenho de 2CV e tenho de 1CV, conforme o tanque. Nem aqui que está rodando para economizar energia. É 1CV para mim é suficiente. Às vezes na tua propriedade um de 2CV, depende do tamanho do tanque, 2.500 metros, 3.000 metros, 4.000 metros, para deixar rodando. Não me incomodei, gostei, dura bastante. Tem outros areador de pá, outras marcas? Tem. Então eu não posso falar de outra marca lá, se eu não uso. Porque assim, você vai escutar um produtor X, às vezes ele está só com 1 ano do areador, às vezes o outro é 2 anos. Eu aqui, dessas duas marcas, mais de 5 anos trabalhando com elas. Né? Então, por exemplo, ali tem coisas que a gente trabalha 3, 4 anos. Então eu vou falar o que eu uso. Tá? Mas você pode escolher a marca que quiser. Tá? Elas não vão ser as mais baratas. Tá? Mas a durabilidade, por enquanto, tá show de bola. Amanhã, depois, sei lá, muda o dono, muda o gerente, muda sei lá o que, pode te dar problema. Pode, entendeu? Mas daí veja, o que eu falo assim, veja quem é seu vendedor, veja quem vai te dar assistência, veja o seguinte, vocês têm que procurar, às vezes, se deu problema, mas o vendedor foi lá e resolveu o problema, ele deu assistência. É isso que você precisa saber, porque o Brasil é muito grande aqui, gente, né? Mas seria isso ali na parte de areador. O que é barato? Barato é aquele que dá menos manutenção, ou que é aquele que menos se incomodou. Por enquanto, essas duas marcas que menos me incomodou. Não testei outras. Tem a Beraqua, 2 areador chafariz Beraqua, só que na época a Beraqua só tinha de 1,5 CV. Aí veio a Aqua Germânia de 2 CV e a gente viu muita diferença no oxigênio mesmo. Aí mudou tudo para 2 CV. Acho que hoje a Beraqua tem de 2 CV ou até maior, tá? Então teria que testar. Mas é como a gente não precisa comprar mais, como o areador chafariz dura bastante, então a gente não precisou comprar mais, então estamos usando o que tem. Tem pergunta? Lucas, o que são enzimas e aminoácidos? Daí eu vou ter que começar a cobrar aula, né? Porque se eu começar a explicar tudo, você vai entender, aí vai virar concorrência, né? Vamos ficar por aqui, né? Não fica muito fácil, né? Fica muito fácil ficar explicando. E foge do foco, porque você precisa saber do que da tilápia aqui. O que você precisa saber? A parte da tilápia mesmo, que dá resultado, né? Porque, por exemplo, você vai produzir enzima, você vai produzir aminoácidos, você vai viabilizar isso? O que você precisa? Né? É que nem areador. Você quer saber como é fabricado uma boia, uma coisa assim, uma injetadora, ou você só precisa saber, não, eu preciso de tal boia com proteção UV, um exemplo. Então você não precisa saber como é todo o processo. Então a parte de enzimas, aminoácidos, essas coisas é a mesma coisa. Não tem por que eu ficar explicando essa parte aí para vocês aí. Eu explico o que precisa saber para você entender a diferença entre um probiótico e mostro para vocês, e vocês podem fazer o teste. Para daí você entender, realmente a bactéria Biturbo, o nome Biturbo justamente deu-se a isso. Porque ela é turbinada mesmo, ela é muito mais rápida que um probiótico. Por isso que deu o nome Biturbo, tá? Então, agradeço a vocês, é 1h24 de quinta-feira, obrigado pela sua participação, espero que tenha gostado da live, espero que tenha sido útil. Se você gostou da live, compartilhe e faça o convite a você, se caso queira que uma edição da Tilápia Day Esperto, o Dia Esperto de Tilápia, seja feita na tua cidade, mande direct para nós e vamos organizar uma agenda aí para visitar a sua cidade, tá? Para poder ajudar mais pessoas aí.
tá? Um grande abraço. Ah, a mulher tá mexendo assim. Se caso você quiser comprar camiseta também do Amo Criar Tilápia aqui, você gostou dessa camiseta, quer vestir a nossa camisa na sua propriedade ou nos eventos como nós, manda um direct aqui pra nós que temos camiseta em estoque aí, tá bom? Preço baratinho, preço de custo mesmo. Grande abraço e até a próxima. Tá quente.